muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Relacionando. Eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico, especialista clínico e especialista em relacionamentos. Eu sou Simone Guimarães, especialista em psicanálise e em relacionamentos. Nós somos o casal Relacionando, o casal que ajuda você a se relacionar da melhor maneira. E o assunto de hoje, a gente vai começar com alguns temas livres e respondendo algumas perguntas, né, que o pessoal fez pra gente. E uma delas é o que a gente acha de pessoas que têm muita diferença de idade e se relacionam. É uma pergunta muito aberta, né? Talvez seja mais sobre os impactos do relacionamento, né? Com um casal que tem uma diferença muito grande de idade. Talvez seja mais sobre a gente falar um pouquinho sobre esses aspectos. Isso. Eu acho que é bem amplo, né? Porque não foi uma pergunta direcionada, então não tem como a gente dizer, né, sobre um caso específico. Acho que a gente vai ter um norte bem amplo aí, né? Para falar da perspectiva masculina, feminina, perspectiva homo, né? Cara de 50, 40 para uma mulher de 18 anos é uma situação muito mais delicada, né, amor? Uma situação bem delicada, assim. Tem uma questão ali moral, né, que nem todo mundo aceita. Tem uma questão da família que vai ficar com dúvidas. Tem muitos enfrentamentos aí, né? E eu diria, assim, que a diferença de gerações também vai impactar bastante, né? Sim. Eu acho que entra muito a questão das afinidades, né? E os objetivos de vida, os momentos de vida, porque isso é uma coisa que é relevante na relação. As pessoas estarem em momentos de vida compatíveis com os mesmos objetivos. Às vezes uma pessoa de 18 anos, de 20 anos, não tem ali o mesmo tipo de plano, de desejo que aquela pessoa que tem 40. Às vezes são outras perspectivas. Então, eu acho que mais do que sobre a idade, são sobre as afinidades daquele casal e sobre os objetivos de vida mesmo, sobre como que os planos do casal se entrelaçam, que é o mais importante. Aquele casal tem que ter um objetivo em comum para poder enxergar um futuro junto. E é meio complexo porque, assim, 18 anos nem formou o cognitivo direito ainda também, né? Porque de uma perspectiva neurocognitiva é até os 25 anos, né? Para formar completamente ali, biologicamente falando, né? Todo o processo cognitivo de uma maneira geral. Eu acho que é até meio complicado por questão de trabalho, estudo, né? Hoje, uma pessoa vai se formar, né, dentro das condições brasileiras, sei lá, numa faculdade, uma graduação, né, com 20, na melhor das hipóteses, o que, 23 anos? E aí uma pós, né, 25. Então, 18 anos é muito difícil combinar, né? A gente não tá falando que não pode, a questão é só que é muito difícil de combinar as afinidades, né? Sim. De uma perspectiva biológica também é bem complicado. Eu acho que isso é independente do gênero. Sim. Isso que a gente tá falando agora, esse começo, é independente do gênero. Sim. Acho que é a mulher também que vai se relacionar com um cara de, né, 20 anos, 25, e ela tem ali seus, sei lá, 35 ou 40, que seja, ou mais, né? É muito complexo, podem ter muitas mudanças ainda, né? Por questões profissionais, de perspectivas, né? Visão de vida. Sim, e lembrando, né, gente, a gente pode ter essa questão da mudança de objetivo, de plano, de sonhos, em qualquer idade. Mas existem algumas etapas da nossa vida que elas são mais propícias às transições. Ah, sim. Não, essa idade é muito propícia, né? Geralmente aquele casal que começa a namorar na adolescência encontra ali algumas entraves quando vai passando para a vida adulta, por exemplo. Vão entrando outros sonhos, vai acontecendo aquela transformação, muitas vezes, de objetivo, até na personalidade da pessoa, muitas vezes, que a nossa personalidade ela é dinâmica. Então tem tudo isso. A questão da diferença de idade é mais sobre a dificuldade, muitas vezes, que o casal pode encontrar de alinhar esses momentos de vida. Sobre a sociedade também, vai existir preconceito, vai existir julgamento. Isso, em vários aspectos, e vai depender muito da disponibilidade do casal de estar junto para poder enfrentar isso. Acho que também tem uma outra coisa que a gente não, né, assim, pelo menos o que eu vejo é que as pessoas, os jovens, né, eles não pensam sobre a velhice do companheiro ou companheira, né? Tem isso também. Tem isso também. Que é desafiador, né? Às vezes a pessoa fica doente, às vezes a pessoa fica, por algum motivo, fica debilitada.
Sim. E aí vai ser um enfrentamento, digamos assim, que no auge da vida da pessoa, quando ela tiver uns 35 anos, a outra pessoa vai estar com, sei lá, vamos supor, 60 anos, 65. Dependendo da diferença de idade, isso pode ficar mais... E aí, assim, como que um jovem de 20 anos já vai começar a se preparar para isso, né? É muito precoce também, né? É precoce para ele ou ela se preparar para isso. Assim, é quase que inevitável, mas é desconfortável, mas é algo que pode acontecer, né? Se o casal vai continuar aquele relacionamento por 20 anos, 30. Sim. É um enfrentamento, né? É um combinado, eu diria que é um combinado. Quase um duplo casamento. É um casamento pela união do casal e é um casamento pelo propósito de um futuro que pode acontecer, né? Uhum. É o casamento, né? E a gente não tem controle de nada, né, gente? Ninguém tá livre de estar num relacionamento com uma pessoa com uma idade próxima da sua e... Enfim, por alguma eventualidade triste da vida, acontecer alguma coisa e precisar ficar dependente do outro. Acho que são só possibilidades, probabilidades, né? O casal só precisa estar consciente de tudo isso, porque se começa a relação sem vislumbrar essas possibilidades, pode ser pego de surpresa. Isso pode ser um ponto complicado. Agora, numa situação assim, vamos supor, você tem 30 anos, a pessoa que você está conhecendo tem 50. Vamos lá. Socialmente, ainda existe um julgamento, mas é menos, né? É um julgamento menor do que uma pessoa de 20 e um cara, né? Uma mulher de 35, 40. É diferente o julgamento. Existe, mas é diferente. Mas vamos supor, ali, uma mulher de 35 anos, um cara de 55, né? Tem como essa relação dar certo? Tem, claro que tem. Qualquer relacionamento, né, que seja saudável emocionalmente para ambos e que os propósitos sejam conciliados, dá certo. Então, assim, vai depender muito de quais são os propósitos e o planejamento dos propósitos de vida a cada ciclo, né? Porque a gente mede a nossa vida a cada 5 anos, digamos assim, cada ciclo da vida, né? Com 30, 35, 40, 45. Sim. E se você não faz esses planos, é importante você fazer, tá? Do tipo financeiro, moral, social, de moradia. Sim, e os alinhamentos constantes, né? Que isso vale para todo relacionamento. A gente vai mudando de etapa, mudando de ciclo e novos combinados vão sendo feitos na relação para poder as pessoas estarem conectadas no mesmo propósito. Sim. Bom, acho que é isso sobre diferença de idade, né? Como principal. Acho que uma outra coisa que é bacana a gente falar é sobre a diferença de classe social. Essa aí também Esse é um legal da gente falar. Bom. Eita, tá bem? Ela aí. Diferença de classe social, né? Classe socioeconômica. Então, a gente tem que colocar algumas vírgulas aí. Primeiro, esse é um problema para quem? Né? Para quem que é esse problema? É para você, para o seu parceiro, para sua parceira? Às vezes a pessoa acha que é problema para a família, né? Fica preocupado com a família, com o julgamento da família. E é isso que eu ia falar. Às vezes é um problema que não é para vocês, mas é para os familiares de vocês, né? Sim, então não é um problema. Porque o relacionamento são vocês. Então, assim, um problema para quem, né? Primeiro vocês têm que observar isso, né? Essa é a diferença de classe social, né? Eu não gosto. Ela tá com soluço. Bem. A Naninha. Não. A cara. Tá. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que pensar é um problema pra quem? A mão nervosa não vai pegar a jarra não, hein, bebê? Vai derrubar. Então é um problema pra quem, né? A classe social. Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida, porque às vezes não é um problema pra vocês, casal, né? É um problema ali pros familiares, né? Ou até pra família direta, né? Naquele momento, pai, mãe, né? Irmão, sei lá, tem irmão que dá pitaco, né? Então, assim, é um problema pra quem? Esse é um fator. Segundo fator, né? Estar numa condição de classe social, né, socioeconômica, é estar. Tem rico que fica pobre, tem pobre que fica rico. Verdade, como que é? Ô, filho. Vem.
Tá de graça. Ela tá com soluço. Vem, amorzinho, vem tomar um banho. Onde eu parei? Você falou que... Tá, o rico Então assim, tem rico que fica pobre, tem pobre que fica rico. Embora seja mais fácil o rico ficar pobre ou o pobre ficar rico, que é mais fácil. Pra mim, acho que é mais difícil o pobre ficar rico, né? Porque tá difícil a gente ficar rico, né, amor? Nossa! Tá difícil. Como é difícil ficar rico, gente. Eu vi um podcast que a mulher fala que é fácil ficar milionária e eu não entendi o segredo ainda. Então, assim, então é estar, né? A classe social é sobre estar, né? Numa classe social. Aí, o mais importante quais são os planejamentos do casal se estruturando, né? Cada um com seu negócio, cada um com seu desempenho, né? Com seu propósito em si, para construírem algo juntos, né? Eu acho que a família que tenta, os familiares ou até amigos que tentam contaminar o relacionamento por questão de diferença de classe socioeconômica são pessoas que nem deveriam, né? Mas estão tentando ver, onde não precisa ver, né? Não é papel deles, né? Mas estão tentando ver, assim, uma incompatibilidade de planejamento, ou só da classe socioeconômica mesmo, né? Sim. Aí acho que entram também os aspectos culturais, né? Então, assim, dependendo da diferença de classe econômica, vai entrar também essa questão de afinidade, hábitos, costumes, esses são outros pontos que têm que ser alinhados. E também, assim, para o casal ficar confortável dentro dos combinados da relação. É que os costumes... sim, você tá certa. E os costumes, eles acabam mudando e se moldando quando as pessoas se casam, né? Sim. Né? É muito normal pessoas mudarem de opinião, mudarem de rotina, né? Quando se casam ou começam a namorar. Na verdade, isso é muito comum, né? Você que é amigo ou amiga de alguém que fala meu amigo ou minha amiga mudou muito depois que começou a namorar. Que é normal. Mudou pra melhor ou mudou pra pior? E mudou pra quem, né? Se ele mudou pro relacionamento ou pra ele mesmo, que é o principal, né? Ele ou ela tá feliz, tá tudo bem, né? O afastamento da amizade ali vai ser uma consequência que, infelizmente, um ou outro vai sofrer, né? E dentro desse assunto de classe socioeconômica, é comum, né? Tem até alguns julgamentos, né? Do tipo, começou a namorar aquela patricinha, esqueceu dos pobres, né? Ou o inverso também, né? Do tipo, depois que começou a namorar com fulano, ciclana, abandona a família, né? Fica lá naquela ruaça, só festa, não sei o quê. Tem esses julgamentos, né? Mas acho que é muito mais sobre o casal alinhar os propósitos, né? E eles terem ali um planejamento financeiro, saber onde quer chegar, né? O que querem ser juntos, o que querem construir juntos. Acho que esse é o mais importante, assim. Opiniões alheias vão vir mesmo. Isso é normal, julgamentos. Exatamente. Até tem um povo que fala, é por interesse, né? Tá por interesse. Sempre vai existir. Sempre vai existir alguém falando alguma coisa, palpitando alguma coisa. Eu acho isso eu acho o julgamento muito... Eu acho esse julgamento muito imbecil. Porque, assim, estamos numa sociedade capitalista. Precisamos de dinheiro. A pessoa não vai se vincular com alguém só pelo... Quer dizer, tem gente que se vincula com alguém só por dinheiro, mas não é nesse caso que a gente tá falando, né? Mas, assim, é claro que se tiver um fator financeiro ali que vai dar uma estrutura a mais, que vai dar uma estrutura a mais ali pro relacionamento, não é só por aquilo, mas aquilo é um fator também que vai agregar. É um fator que agrega. Não é um fator exclusivo que condiciona, mas é um fator que agrega. Eu acho estranho porque a pessoa fala, né? Tá só por causa do dinheiro. Acho que é um julgamento muito vazio, né? Claro, tem casos que pode até ser que sim, né? Que se tem o interesse financeiro seja o motivo principal, a gente não é idiota também, a gente sabe que tem casos assim. Só que a questão tem casais que a gente vê que o fator financeiro, ele agrega alguns valores a mais, mas aquilo não é o fator principal, né? Assim, a gente precisa do dinheiro para viver, né, gente? Também não vamos ser hipócritas, né? A gente precisa de dinheiro para ter conforto, para viver, para ter conforto.
para ter justiça. Não vou entrar nesse detalhe que é polêmico. Eu acho que seria legal a gente trazer um caso que eu recebi via WhatsApp. A pessoa trouxe pra mim e falou que queria que a gente comentasse um pouco no podcast. Que ela contou a história do relacionamento dela, que ela falou que foi muito ruim. E teve alguns aspectos desse relacionamento que tem alguns pontos que eu acho que seria interessante a gente trazer aqui pra conversar. Ela contou que ela tava num relacionamento com um cara, que tinha uma banda, tudo. Aí ela contou que ele... assim, quando tava com ela, era uma pessoa maravilhosa, só que quando tava longe, tinha os comportamentos do tipo, dava uns perdidos, sabe? A pessoa não atendia telefone, ficava ali, sabe? Dando um chá de sumiço, né? Digamos assim. Tinha os comportamentos que era como se fosse assim, ele não agia como quem tivesse no relacionamento, agia como solteiro quando tava longe dela, né? E aí, o que acontece? Ela relatou uma situação que ela falou o seguinte, que ela tava num show com ele, era um barzinho que ele tava se apresentando, e aí, de repente, ela tava filmando, que ela tinha o hábito de filmar, ele pedia pra filmar, pra postar em rede social, tudo. Aí, de repente, subiu uma notificação no celular, e ela foi ver. Aí ele viu que ela estava mexendo no celular, disse que saiu do palco desesperado. O cara desceu do palco. Desesperado, foi pegar o celular da mão dela. E assim, acabou que ela não conseguiu ver, porque ele pegou o celular da mão dela, ele estava realmente determinado. Mas ela terminou o relacionamento depois disso. Obviamente, ela falou, se não tivesse nada, você não teria tido aquela atitude, aquele comportamento, né? E aí entra um pouco que a gente conversou sobre pessoas que, primeiramente, né? Quando você tá num relacionamento e você tem uma troca saudável com o outro, existe confiança, pegar no celular é uma coisa muito natural, seja pra filmar, seja pra mexer em alguma coisa. Você não tem esse tipo de comportamento de, ai, meu celular, defendendo que nem um cão defende o osso, sabe? Porque quando a pessoa tá fazendo coisa errada, normalmente esse é um comportamento que ela apresenta. Ela sabe que o outro vai encontrar alguma coisa que não vai gostar. Então ela tem aquele comportamento de meu celular, aquela coisa. Ele pega o celular, leva o celular pra cima e pra baixo, o outro chega perto, já faz assim. E aí, isso me trouxe uma reflexão sobre o que a gente falou dos sinais da traição. Que acho que esse é um sinal bem forte. Independente da pessoa ter achado alguma coisa ou não, a postura do cara. O que ele tinha a esconder? Você não tem nada a esconder, você não tem por que você agir dessa forma. E outra, que são pessoas que estão no relacionamento e elas continuam agindo como se fossem solteiras. Eu acho que você tem que entender muito o seu propósito quando você está numa relação. Entender se você tá naquela relação porque você quer construir alguma coisa, se você fez uma transição da tua vida de solteiro para tua vida de comprometido, ou se você tá ali porque você não tem nada para fazer e você quer manter uma vida dupla. Porque eu vejo muitas pessoas assim, que elas estão no relacionamento, mas elas não entendem que estar no relacionamento implica sim abdicar de certas coisas, implica ter uma postura de quem está numa relação. Isso inclui o que a gente falou no outro podcast sobre a questão de curtida em rede social, sobre a questão de você agir como se você fosse solteiro, sobre alguns ambientes que passam a não condizer mais com o teu status, sobre algumas amizades algumas vezes. Até o que a gente falou sobre essa questão de a pessoa que começa a namorar e some. Às vezes não é que a pessoa some, mas às vezes você não... O seu estilo de vida não se encaixa mais com o que ela tá buscando pra ela. Então, naturalmente, vocês vão buscar ambientes diferentes. Então, eu achei bem interessante porque nesse relato dela ainda tem mais. Isso foi só uma parte do relato. Ela trouxe esses pontos que eu acho que são importantes. As pessoas entenderem por que elas estão no relacionamento. Porque se você tá naquela relação pra você continuar agindo como solteiro, você vai se machucar, a outra pessoa vai se machucar, e aquilo não tem propósito. Sim, eu acho que é importante falar sobre esse caso, assim, né, uma interpretação importante que eu tive, né, você contando, é o começo do relato, né, ele era legal, quando eu tava com ele era super bacana, ele era gentil, ele era não sei o que, tal, mas quando não estava com ele, né, esse mas é que é o problema, porque é o seguinte, as pessoas elas são com você aquilo que elas são o tempo todo. Se você só tem uma perspectiva da pessoa baseado no que você está vendo dela no aqui e agora, você não conhece ela. Você precisa saber quem ela é a todo momento. Na verdade é o contrário. Elas não são o tempo todo necessariamente o que elas são quando estão com você. Exatamente, isso. Só que a gente precisa entender, né? Nós precisamos entender que quando a gente tem só
a visão da pessoa, de uma parte dela, quando ela tá com a gente ainda não conheceu essa pessoa por completo. Sim. Né? A gente não sabe como que é essa pessoa, então a gente precisa conhecer, né? Então, assim, quando ela foi percebendo alguns sinais ali perigosos, né? Alguns sinais que... Não perigosos, né? Alguns sinais que... Perigosos no sentido de uma pessoa para se relacionar monogamicamente. Sim. Então ela percebeu ali que não era o cara bacana, né? Não era... E engraçado, né? Assim, eu não julgo porque eu não conheço, eu nunca li nenhum artigo que diz sobre isso, mas assim, é popularmente conhecido, as pessoas falam que cara de banda, cara de cantor, assim... Tem uma fama, né? Tem fama. Mas como eu não li nenhum artigo que comprova isso, então eu não coloco minha mão no fogo por nada. E a gente também não pode criar esse tipo de rótulo, né, gente? Porque o pessoal adora fazer isso, né? Profissão sim. X, profissão Y, são as pessoas que traem mais. Às vezes vem umas pesquisas lá de fontes duvidosas com isso. Mas eu acho que isso é rotular, né? Botar as pessoas no mesmo saco, cada pessoa é única e tudo mais. Agora, sim, o cara que vai estar trabalhando à noite, que vai tocar em banda, que vai tocar em bar, tem que ser uma pessoa que você confia muito. Porque nem sempre você vai poder acompanhar essa pessoa. Então você precisa ter muita confiança, né? Que essa pessoa vai ser íntegra ali quando ela não tá com você. Mas eu acho que também não é só sobre a pessoa confiar. É sobre o quanto a pessoa que se relaciona com você, que seja da banda ali, né? Seja quem for da banda, também demonstre a confiabilidade. Não, claro. Eu acho que esse é o principal. Inspira confiança. Inspira confiança. Porque é aquela coisa, às vezes as pessoas vêm com a seguinte pergunta. Eu não confio no meu namorado, não confio no meu marido, e agora? Aí eu faço uma pergunta de volta. Você não confia porque você percebe que você tem um problema em confiar nas pessoas, ou você não confia porque ele te dá indícios de que você não pode confiar? Porque às vezes você não confia porque a pessoa de fato não é confiável, e você sim. Percebe os sinais. Então não adianta você querer confiar numa pessoa que não é confiável, óbvio que você vai se machucar. Às vezes a nossa percepção, ela aponta vários sinais sobre os comportamentos daquela pessoa. A gente precisa saber diferenciar. Nesse ponto, a terapia, ela entra muito bem. Ajudar você a entender qual é a tua questão ali de confiança. Se você tá com dificuldade de confiar porque você tem um histórico de relacionamentos em que você foi traída, mas aquela pessoa não demonstra absolutamente nenhum sinal de que ela trai você ou que ela te desrespeita, ela te passa segurança... Ou se realmente aquela pessoa dá vários sinais ali, coisas que deixam você com a pulga atrás da orelha. Então tem essa diferença. Sim. A gente tem que confiar em quem é confiável, né? A ideia não é querer confiar numa pessoa que não é. A pessoa ela vai dar traços, né? Ela vai apresentar traços de confiabilidade. Sim. Esse é o ponto, assim. Então isso independe do trabalho da pessoa. Isso depende Sim. de como a pessoa é no comportamento dela com você no dia a dia, né? Sim. Claro que ele não vai te mandar uma mensagem quando estiver tocando, né? Mas ele vai te mandar uma mensagem numa pausa ali, né? Da apresentação musical e tal. Quando a gente... Quando a gente fala de sinais, uma coisa importante também da gente pensar é que... Saúde, hein, Bia? Sinais, indícios, tudo isso são coisas que a gente consegue identificar muitas vezes. Porém, por que tem pessoas que passam às vezes 40 anos num casamento e descobrem que o cara não valia absolutamente nada? Tem gente que é muito boa de manipular. Tem gente que é muito boa de esconder. Então a gente não vai aqui enganar vocês falando, olha, se o seu parceiro não apresenta esses sinais, é uma pessoa íntegra. Porque muitas vezes, né, a gente não tem como saber, não tem como ter certeza disso. A questão não dá pra você viver desconfiando. Aí você não consegue ter uma relação se você não cria uma confiança. Mas você precisa entender se você tá confiando numa pessoa que de fato merece essa confiança, né? Ou que dá indícios de. Sim, por isso que a gente chama relacionamento, qualquer relacionamento é o investimento emocional. Por isso que é chamado de investimento, porque assim como qualquer investimento tem risco. Né? Exato, tem risco e tem retorno, seja bom ou ruim, né? Às vezes tem um retorno positivo, às vezes não. Eu lembrei daquele caso daqueles velhinhos, né, que foram na... Ai, que dó, gente. Do programa... saúde! No programa de TV... Você lembra disso? Lembro.
Eles foram lá... que ele é caminhoneiro, né? Gente, vou contar. Vocês já devem conhecer isso, porque todo mundo conhece. Mas a história é a seguinte. Esqueci até o nome do apresentador. Eu vou pegar aqui. Acho que é o Edu Guedes. Não lembro quem é o apresentador. Mas assim, a pauta do programa é: o meu marido é um príncipe. Aí levou o casal lá, né? Aí o cara, porque então quer dizer que o senhor é um príncipe? Eu sou um príncipe, não sei quantos anos de casado, e eu trata ela super bem, abraça e beija, e é meu amor, e te amo. E aí o apresentador faz a infeliz pergunta: mas o senhor nunca pulou a cerca, né? E ele, sincerão, não vou dizer que eu não pulei, né? Sou caminhoneiro. Aí a mulher olha pra cara dele, eu não tava sabendo disso, não. Ai, gente, que situação. Que triste isso. Que triste. Então, às vezes, o cara também ser carinhoso também não significa que a pessoa... não é por si só o indício de que a pessoa é fiel, tá, gente? Eu não achei aqui. Tem gente que age assim por culpa também. A gente falou disso também, né? Sim. A questão dos sinais da traição. Então é um conjunto de coisas ali, e mesmo assim, sinto te dizer que ninguém tá seguro, ninguém tá... ninguém tá livre. Eu tava lendo uns artigos científicos ontem, né, e especificamente, tem vários, né, que eu tava lendo, e um deles, que é da Cell Press, fala sobre o estilo de... assim, os estilos de comportamentos em relação à personalidade de quem trai, né? E aí você falou da culpa, né? E Sim. Tem um determinado... Para quem quiser ler, comenta aqui no vídeo no YouTube aqui embaixo, comenta aqui embaixo que eu mando para você, eu mando por e-mail, dou um jeito de enviar o artigo. Ele é livre acesso, eu mando o link. Mando o link do artigo. E aí fala sobre no artigo fala sobre justamente algumas pessoas que né, tem a infidelidade ali, né? Esse movimento de culpa com elas mesmas. E é isso que é interessante ali no processo cognitivo. Não é uma culpa pelo outro. Por ela. É por ela. Olha só. Porque o próprio ato da infidelidade já é o ato da a traição, já é a imoralidade ali. Então, Sim. A pessoa não tá ligando pra outra pessoa, tá? Tipo, quem tá traindo não tá ligando pra quem é traído, né? Claro que não. Claro que não. Mas quando acontece esse movimento da culpa, é um movimento que acontece especificamente por ela mesma. Olha que interessante. E aí tem uma outra coisa mais interessante que eu achei, né? Tem várias coisas muito interessantes, né? Que ele fala sobre... Onde que tá aqui que eu queria pegar isso? Fala sobre a pessoa que trai, né? Existe um padrão ali em que essa pessoa, ela... Claro, né? Tem a questão do caráter, tem a questão da moralidade, mas é sobre essa pessoa criar uma defesa para não se relacionar. A própria pessoa cria um problema. Autossabotagem, Autossabotagem, né? Na psicanálise, autossabotagem. Para TCC não existe autossabotagem. Mas a pessoa cria um problema já para ela mesma para não se permitir a dar novos passos, né? Mas isso é por uma questão de traço de insegurança dela. A pessoa tem insegurança com a vida dela. Que no final das contas, né, depois de toda a objetivação ali do artigo científico, né, revisado, ele mostra que é sobre autoestima ruim. E é interessante, né, porque às vezes são pessoas que não parecem ter autoestima ruim, né, pessoas sorridentes, carismáticas. Sim. Tem uma parte do artigo que fala sobre as egocentristas, manipuladoras e tal, que é mais um perfil mais narcísico, né. Mas é justamente sobre... né, criar um problema ali porque elas têm uma autoestima ruim. Interessante isso, né? Socialmente ela é vista como uma pessoa que tem autoestima, mas na verdade não, né? E tem toda uma fonte de medição, a metodologia desse artigo é bem interessante, que eles fazem uma medição, tem toda uma quantificação ali bacana, né, para mensurar os resultados. Depois eu mando o link para quem perguntar aí pede aqui nos comentários. Interessante. Até essa questão da autoestima, né? A gente muitas vezes percebe que pessoas que a gente achava que tinham autoestima, na verdade não tem. Que a autoestima ela é algo muito mais do que você ser vaidoso. As pessoas confundem, né? Isso é autoimagem, né? Isso é autoimagem. A pessoa, é vaidosa tal, então ela tem autoestima. Não, tem mulheres super vaidosas, super bonitas, que elas estão em relacionamentos com uma codependência emocional, que elas têm dificuldade de sair de relações ruins. Então como é que tá essa autoestima? Não tá boa.
Então é muito mais, é muito além da imagem. A autoestima é algo muito mais interno. Eu entendo pessoas que, né, principalmente influencers, né, seja lá o que influencer seja, mas, mas eu entendo que as pessoas querem ajudar, né, você vê aquela mulher que tá, mulher, cara também, né, tá na frente do espelho e tal, e fala, se ame, seja bonita, eleve sua autoestima, mas isso é autoimagem, gente, isso não é autoestima. Para ter autoestima, a pessoa tem que trabalhar muitas coisas para elevar a autoestima. Sim. A parte da autoimagem é só autoimagem. Sim. Não que não ajude. Ajuda você ter um comportamento amoroso com você, porque a autoestima é muito sobre comportamento. Que tipo de comportamento que você tem com você? Como você se cuida, como você tem apreço por você. Então, ajuda nesse sentido do autocuidado, mas é muito mais profundo. Quando a gente fala até de um trabalho terapêutico com relação à autoestima, você vê que são outros pontos envolvidos ali. É muito mais profundo. Às vezes tem uma raiz na infância da pessoa, do tipo de situação que ela viveu, das referências que ela teve. Isso me lembrou uma coisa bem interessante. Eu vou contar esse segredo para vocês, tá? Até porque eu supervisiono alguns psicólogos, né? A gente supervisiona, sim, né? Para quem não sabe, supervisão é um psicólogo que é contratado para entender alguns casos que o outro psicólogo, que a gente chama de psicolega, tá tendo dificuldades, e aí eles pagam a gente para dar uma... É como se fosse uma orientação, né? Uma consultoria, né? Então o terror dos psicólogos e dos terapeutas é o terror, de uma maneira geral, tá? Tô generalizando. É quando a demanda é de autoconhecimento. Autoconhecimento. Nossa, eu fico perdido, porque o que se espera é ansiedade, depressão, o diagnóstico, mentira. Mas o autoconhecimento, ele pega. E isso me lembrou, isso que você falou, né? Me lembrou uma coisa muito interessante, de uma pessoa que me procurou, né? Não é tão incomum esse tipo de demanda. E falou assim, eu queria mais para autoconhecimento. O terror dos psicólogos. Se você é psicólogo e tem terror de autoconhecimento, comenta aqui. E aí eu falei, tá bom, vamos falar assim, sobre autoconhecimento, né? Primeiro, o que é o autoconhecimento para você, né? Primeiro eu preciso entender se realmente é isso, né? Se é autoconhecimento. E era mesmo, era uma pessoa que estava bem financeiramente, bem emocionalmente, bem de relacionamento. Resumindo, tá? Bem tudo. Aquela pessoa que a família fala assim, pra que faz terapia, sabe? E aí que vem um ponto muito interessante. Isso eu acho que dá um assim na nossa cabeça. Porque ela falou assim, não, eu tô bem de tudo e tal, contou a história, uma história bem bacana, né, como a maioria dos nossos pacientes. E aí eu falei pra ela, então vamos contar a sua história detalhadamente. E ela foi contando a história, sessão a sessão. E sessão a sessão, eu trazia uma mensagem, né, uma analogia, alguma coisa assim. Virou um bate-papo, né? A terapia virou bem aquela conversa de entre aspas, entre muitas aspas, porque eu tava trabalhando ali, obviamente, né? Um papo de amigo, né? E aí foi rolando. Até que chegou um momento em que ela falou assim, nossa, foi bem bacana, né? Trabalhar com você, essas coisas e tal. Aí eu falei assim, sabe o que é o mais interessante? As pessoas não entendem o que é autoconhecimento. Porque vê coach falando, vê um monte de fuleiragem falando de autoconhecimento, né? Influencer, seja lá o que seja influencer, falando, tem autoconhecimento. Autoconhecimento, na prática, ele é muito mais complexo do que casos de transtornos mesmo. Ele é muito complexo porque ele é sutil. Eles são os detalhes. E autoconhecimento, só agora chegando onde eu queria chegar, no primeiro finale aqui, autoconhecimento que eu trabalhei com ela é a conscientização das coisas. E isso é que é importante, né? Que você estava falando sobre a mulher que se maqueia, né? Que escolhe uma roupa e se sente bem trabalhar a autoimagem dela. Se você segue um influencer, uma influencer, seja lá o que quer que isso seja, e ela fala só de autoimagem, mas você não tem consciência dos propósitos disso, você só vai se sentir bem naquele momento. Algumas pessoas que procuram terapia por autoconhecimento, elas querem uma consciência muito maior sobre a vida delas, mesmo que elas já sejam felizes. Sim. E esse é que é o ponto, é aí que está a pegada. Então tem como eu desenvolver a minha autoestima,
Tem como eu desenvolver meu autoconhecimento só vendo conteúdo de internet? Desenvolver, sim. Revolucionar, não. Não tem como. É só uma terapia para revolucionar, para você realmente ter convicção de quem você é e das coisas que você sente. É isso. Acho que a gente pode pensar sobre isso também, que muitas vezes a pessoa não tem consciência do que está por detrás de tantas vivências que ela passou. E o olhar terapêutico, ele traz justamente isso. Você vê os apontamentos que você falou, ela foi contando a história dela, foi fazendo apontamentos, foi trazendo algumas analogias. Você ter a perspectiva de uma outra pessoa enriquece muito o teu olhar sobre a tua história. Uhum. Porque muitas vezes você enxergou daquela forma que você viveu. Aí chegou uma outra pessoa, um profissional, porque a gente sempre fala, escuta qualificada é terapêutica. A escuta que não é qualificada, não é. A terapia, ela acontece dentro de uma escuta que ela é qualificada para isso, para olhar as nuances, para olhar os detalhes. Então, quando você tem um olhar da outra pessoa, você percebe que tem muita coisa ali que às vezes você não achava que você precisava mexer, ou precisava se preocupar, ou precisava lidar, e é importante que você lide, que vai te trazer uma melhora na sua vida. Com toda certeza. Com toda certeza. E assim, Rick, né, igual às vezes a gente ouve, né? Eu fui num psicólogo, fui num terapeuta, fui num psicanalista, hipnólogo, seja o que for, né? Uhum. E não foi bom. Não senti nada, não senti essa coisa que as pessoas falam que nossa, revoluciona, que é a melhor coisa da vida delas. Eu não senti isso. Não quero ir nunca mais. Aí você tá errado, né, meu amigo, minha amiga? Se você não quer ir nunca mais, é igual ir no médico, né? E aí você é maltratado, né? Ou não tem um atendimento bacana como você esperava. Então você nunca mais vai no médico, né? Não faz sentido. Então, assim, troca de profissional, não tem problema nenhum trocar de profissional, né? Isso é uma coisa que eu deixo bem claro, né? A pessoa tem todo o direito de gostar e não gostar do meu atendimento. Tá tudo bem. Sim, é sobre estilo do profissional também. E tem outro ponto. A conexão terapêutica, ela acontece algumas vezes na primeira sessão, mas nem sempre. Muitas vezes é uma construção. Sim. Até porque isso é uma outra coisa legal, para complementar isso que você falou, que é importante. Às vezes não é sobre o terapeuta. É sobre sua história, a sua vivência e o seu momento, o ciclo que você está na sua vida. Sim. Né? Porque o que vem na terapia, né, as emoções que surgem ali na terapia são emoções baseadas naquilo que você vive. Uhum. Coisas que você sente ou coisas que você não quer sentir. Ou coisas que você simplesmente não quer sentir. Mas na terapia não tem como, né? Vai vir à tona, né, amor? Sim, com certeza. Vai vir à tona. E quando vem à tona, vão vir as emoções que estão atreladas àquilo, né? Exatamente. Então acho que é isso, né, amor? Então é isso. É isso. É isso. Por hoje é só. Vamos finalizar, então? Então tá. Acompanhe a gente no nosso Instagram, @SimoneGPsicanalista, @Psicolonauta e principalmente @Relaciocinando. Principalmente o Relaciocinando. E é isso, a gente agradece por mais esse episódio. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.